Temos a honra, abre aspas, de receber o representante de uma das mais tradicionais famílias portuguesas instaladas no Brasil, a família Castro Guidão. Os Castro Guidão chegaram ao Brasil em 68. Oriundos de Coimbra, estabeleceram-se no comércio, expandindo seus negócios, a fazenda, bancos, indústria de tecidos, móveis, pólvora e entretenimento, sendo eles os pioneiros na popularização do cinema no Brasil, como a Companhia Cinematográfica Brasileira. Os Castros Guidão foram também notáveis em sua grandeza em acolher o caído e prover a caridade no país tão carinhosamente que os acolheu. Tantas foram as caridades providas que Sua Alteza Real Dom Carlos I, rei de Portugal, em 96, em reconhecimento, concede à família Comenda de Real Ordem de Nossa Senhoria da Conceição de Vila Viçosa, conferindo tratamentos hereditários de fidalgos da Casa Real, e em 1898 torna a homenagear a família com título sul, cognome vitalício de Viscondes de Castro Guidão. Personalidade do ano, o prêmio na categoria Pioneirismo e Tradição por seu trabalho a resgatar a memória do cinema nacional com a história da Companhia Cinematográfica Brasileira. Seu João Alves. Muito bem, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, muito boa noite. Preliminarmente quero dizer que é uma grande honra ter sido lembrado para receber tão significativa homenagem. Ressaltar também como é importante o apoio da nossa família, né, em nossa caminhada. Quero agradecer à mesa diretora pela indicação, ao meu filho Matheus, aqui presente nessa noite, minha filha Adriana, minha esposa Ângela, que ficaram no Rio de Janeiro, minha mãe Carmen, minhas irmãs, e memória de meu saudoso pai e meus avós. Nós estamos vivendo hoje um momento muito interessante no nosso país, que é o resgate da nossa memória. Nossa cultura tem sido valorizada. Estamos vivenciando um resgate de nossa história em diversos campos. E nossa cultura e a história do nosso país são riquíssimas. Voltar no tempo e entender como era o cinema 100 anos atrás, quando meu bisavô Adriano de Castro Guidão e seu irmão Braulio de Castro Guidão, junto com Francisco Serrador, fundam a Companhia Cinematográfica Brasileira, que seria responsável pela popularização do cinema em nosso país. É uma fascinante e gratificante viagem no tempo. A mitologia africana nos apresenta um pássaro chamado Sankofa, um pássaro mitológico, que inclusive dá nome a um museu no Rio de Janeiro, prestes a ser inaugurado, o Museu Sankofa da Rocinha, que explica bem o que é esse resgate ao nosso passado. Sankofa é um pássaro fictício, de duas cabeças, uma voltada para trás, para o passado, para aprendermos com a história, nos orgulharmos dela e aprender com nossos erros e acertos. A outra cabeça, olhando para frente, para o futuro, e os dois pés fincados no chão, no presente. Uma boa noite a todos e que os ideais de fé, de caridade e de esperança, única bagagem que meus antepassados trouxeram de Coimbra, esteja no coração de todos, nessa e em todas as noites vindouras. Muito obrigado. A Associação Brasileira de Liderança, que promove o Prêmio Excelência e Qualidade 2014, vem na noite de hoje, aqui no Circo Militar, em São Paulo, homenagear o meio empresarial, tanto de São Paulo como no Brasil. É o caso do senhor João Alves Castro Guidão, que faz parte da Companhia Cinematográfica Brasileira. Senhor João, em primeiro lugar, meus parabéns pelo prêmio. Esse prêmio de excelência e qualidade, o que ele vem representar para o senhor e o que ele vem influenciar na sua área de atuação? Olha, sem dúvida alguma, esse prêmio ele vem representar bastante coisa na nossa área de pesquisa, né? Foi para mim um motivo de muita honra ter recebido o prêmio, fiquei muito satisfeito. Vem coroar exatamente o trabalho de pesquisa que a gente vem fazendo aí com relação ao resgate da memória do cinema nacional. E aproveitando, falando sobre o cinema nacional, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a Companhia Cinematográfica Brasileira? Sim, a Companhia Cinematográfica Brasileira, ela foi fundada aqui no estado de São Paulo em 1911. Ela é o sonho de um imigrante espanhol, o Francisco Serrador, que tinha alguns poucos cinemas aqui em São Paulo.
E ele tinha um projeto muito ambicioso de expansão. E ele descobre que no Rio de Janeiro, dois irmãos muito empreendedores, muito inovadores e adeptos da alta tecnologia, nessa mesma época, fundaram um cinema no Rio de Janeiro chamado Cinema Avenida. Ficava na Avenida Rio Branco, né, Avenida Central, um ponto extraordinário. O Avenida, a imprensa na época retratou ele como sendo a joia da coroa, né? O Avenida era um cinema extraordinário, um cinema com 600 lugares, um cinema que tinha um jardim egípcio circundado por 16 colunas de mármore, foi construído pelo meu bisavô e pelo irmão dele, Adriano e Braulio de Castro Guidão, e o cinema, ele motivou o Serrador a nos procurar os Castro Guidão e buscar uma sociedade. Essa sociedade, ela muda completamente os rumos do cinema no Brasil, como se vai conhecer no futuro. A sociedade do Serrador com os Castro Guidão, ela não se limitou apenas a ser uma rede de cinemas. Os Castro Guidão, eles estavam muito capitalizados naquela época, eram donos de bancos, de fábricas diversas, e o negócio principal deles era exportação e importação. Importação e exportação. Inclusive, eles fundariam no ano seguinte a Câmara de Comércio Exterior entre Brasil e Portugal. Então, essa parceria, essa sociedade fez com que fôssemos, os Castro Guidão, até Nova York, buscar os estúdios cinematográficos que estavam começando naquela época. E o Vitagraph era o mais atuante. Então, isso muda totalmente o conceito. Além de ter uma rede de cinemas, os Castro Guidão começam, junto com o Serrador, a distribuir no Rio de Janeiro e no Brasil todo os filmes produzidos nos estúdios norte-americanos. Isso faz com que a rede cresça de forma assustadora e acabam acontecendo situações interessantes. Naquela época, não havia o hábito de se comer pipoca e com guaraná no cinema. O hábito era beber cerveja no cinema. Então a Companhia Cervejaria Antártica procura-nos e ao Serrador e propõe uma sociedade. Com isso, a Companhia Cinematográfica Brasileira decola. Ela torna-se a maior companhia cinematográfica da América Latina. Ela passa a ter 400 cinemas, abre escritório em Nova York, em Roma e em Paris. Passa também a distribuir filmes europeus. No final de 1914, ela chega a ser representante e distribuidora de 36 estúdios cinematográficos. É um sucesso estrondoso. O cinema cai no gosto popular, as pessoas passam a gostar do cinema. E só para concluir, o pioneirismo e a inovação não tão grande, o primeiro filme colorido passou no Cinema Avenida, primeiro filme colorido no Brasil, que foi o Cataratas do Niágara, através de uma técnica inglesa chamada Kinemacolor. E o primeiro longa-metragem, que foi o Covarde, um filme de quase 4 quilômetros, de filme, passou no Cinema Avenida também, em 1913. Então, é o nosso legado, fomos nós, os Castro Guidão, mais o Francisco Serrador, que trouxemos aí, fizemos com que o cinema se popularizasse no Brasil. Um entretenimento extraordinário e que hoje é um sucesso incrível. Tá? Muito obrigado. Ok. Eu que agradeço o senhor João Alves, que além de nos dar a entrevista, nos deu também um pouquinho de aula sobre a Companhia Cinematográfica Brasileira. Senhor João, o nosso muito obrigado, parabéns, felicidades. Em nome da Associação Brasileira de Liderança, nós desejamos que o senhor possa estar sempre entre os melhores do Brasil em busca da excelência e da qualidade. Parabéns. Eu que agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos. Foi uma honra muito grande receber esse prêmio. Perfeito. Muito obrigado. Atenção, Grupo Farrapos Logística. Excelência em qualidade, transporte e logística. Ismael Jorge, Augusto Milan. Mais de 20 anos o Grupo Farrapos trabalha para